Eu estava estudando um pouco esses dias sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu achei interessante que queria compartilhar com os irmãos. Cada livro, ele representa algo que acontece na nossa vida. O livro de Gênesis é um livro onde Deus escolhe o povo, onde Deus chama o povo. O livro do Êxodo é o livro onde Deus liberta o povo. O livro de Levítico é o livro onde Deus santifica o povo. O livro de Números é o livro onde Deus chama o povo à perseverança. Porque só herda a terra quem persevera. E o livro de Deuteronômio é o livro onde Deus reescreve a lei. Ele traz novamente a lei na mente do povo, para que o povo entenda mais uma vez a lei. É uma releitura da lei. Então entenda algo, se Deus escolheu você, se Deus chamou você, Ele também quer libertar você. E como Ele quer libertar você, Ele quer santificar. Depois que você anda em santidade, Deus te chama a viver em perseverança. Porque você só chega no final se você perseverar. Porque as lutas do dia a dia são muitas, irmãos. Coisas que vêm nos tirar do foco são muitas coisas. Mas só chega no final quem persevera. O povo que herdou a terra, lá em Números, só entrou na terra de Canaã aqueles que perseveraram. Aqueles que saíram do Egito, que foram só libertos, mas não se santificaram, não perseveraram, não herdaram a terra. E Deus nos chama para colocar, para firmar em nossos corações a sua lei, a sua palavra. Mais uma vez. Então tenha esse ano isso na sua mente. Deus me chamou, Deus me libertou, Deus está me santificando. Ele me chama a perseverar para que eu viva a sua palavra. Amém? Então vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse ano está somente começando, hoje ainda é 10, irmão. Esse ano tem até 366 dias, tem um dia a mais esse ano. Então que esse ano você possa viver aquilo que Deus prometeu para você. Não se desanime, não desanime. A herança é sua, a terra é nossa. Subamos e possuamos aquilo que Deus já nos deu. Amém? Você pode dizer glória a Deus, irmão. Você ainda confia em Deus? Você confia naquele que te chamou? Você confia naquele que te fez, o teu Criador? Então permaneça firme nele. Amém? Pastor, me dê a minha Bíblia. Para mim estava ali. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Quase. Gênesis capítulo 12. Deus é bom. Gênesis capítulo 12, eu vou ler do versículo 1. Até o versículo 4, que diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Eu estava estudando sobre isso aqui esses dias, dando uma lida sobre isso esses dias. Aqui fala do momento em que Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu haverei de te mostrar, uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostra para Abraão onde era a terra. A princípio, Deus não fala onde era. Mas você percebe, em primeiro lugar, a obediência de Abraão. A Bíblia diz: E partiu, pois, Abraão, conforme o Senhor lhe ordenara.
Ele ouviu a palavra de Deus e foi embora. A gente percebe a obediência desse homem. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria voltar um pouquinho com vocês, no capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis. Versículo 26, coloca por favor aí. Amém. 11 e 26, aqui está falando da descendência de Abrão. Fala do pai de Abrão. E diz assim: quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Então aqui fala do pai de Abrão. Quem era o pai de Abrão? Terá. Terá, quando tinha 70 anos, já tinha Abrão, Naor e Harã. Preste atenção nisso. A gente leu no versículo 4 de Gênesis capítulo 12, que quando Abraão saiu em direção daquilo que Deus chamou ele para fazer, Abraão tinha 75 anos de idade. Amém? Vai juntando aí. Quantos anos tinha Terá, o pai de Abrão? 70. Quantos anos tinha Abrão? 75 com 70 dá quanto? 145 anos. Amém? Vai guardando isso aí. A Bíblia diz, lá em... Coloca por favor aí, Atos capítulo 7, versículo 2. Vamos construir um negócio aqui para a gente entender algo. Atos capítulo 7, versículo 2. Aqui, irmãos, está falando da pregação de Estevão. A única pregação de Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja. Depois que ele pregou, ele tem 53 versículos que ele prega. Depois que ele termina de pregar, ele é apedrejado e morre. Só pregou uma vez. Mas ele fala assim: diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. Ih, rapaz, está falhado ali. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou. Estevão diz aqui que Deus falou com Abraão, não em Harã, como a gente leu aqui em Gênesis capítulo 12, mas falou com ele na Mesopotâmia, antes dele sair da casa do seu pai, quando eles moravam todos lá. A família de Abraão era uma família idólatra, uma família que adorava vários deuses. Coloca por favor de novo aqui, Josué 24, 2. Então a família de Abraão era uma família idólatra, principalmente o pai de Abraão, Terá. Era um homem que adorava vários deuses. A casa de Abraão era uma casa onde a família dele, a parentela dele, era um povo que idolatrava vários deuses. Por isso que Deus fala: sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Veja o que é que Josué fala, Josué 24, 2. Veja o que é que Josué fala do pai de Abraão. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Então a família de Abraão era uma família idólatra, que adorava vários deuses. O texto diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que quem decidiu sair dessa terra, de Ur dos Caldeus, foi o pai de Abraão, em direção a Canaã. Não foi Abraão, decidiu sair. O que é que aconteceu no meio de sair? Alguns estudiosos falam que Abraão ia daquela terra em direção. A nossa influência pode trazer pessoas para o caminho de Deus. Eu quero que você compreenda isso. Deus falou com Abraão lá, no meio da idolatria, no meio da sua família que se serviam a vários deuses. E no meio daquela idolatria, Abraão conseguiu tirar de lá o pai dele. Conseguiu tirar de lá o sobrinho dele. Conseguiu tirar de lá a esposa dele. Então Deus pode usar você para tirar pessoas do meio e que elas não precisam estar. Você é um canal de Deus para revelar a palavra de Deus e a bondade de Deus no meio da sua parentela. Amém? Diga assim comigo: Deus me usa no meio da minha família. Amém? Então Deus quer usar você para resgatar pessoas no meio da sua família. Então saíram de lá e foram em direção a Canaã. Porém, quando chegou em Harã, o pai de Abraão não quis sair mais de lá, ficou morando em Harã. E a Bíblia diz, versículo 32 de Gênesis capítulo 11,
Se você tiver com a Bíblia em Gênesis ainda. Vamos ler o 31 e 32 para a gente entender melhor. Gênesis 11, 31 e 32. Terá decidiu sair de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Veja que foi Terá que decidiu sair. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Versículo 32. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205, quantos anos? Agora vamos voltar para a conta que a gente fez no começo. Quantos anos tinha Terá quando teve Abrão? Quantos anos Abrão tinha quando Deus falou com ele? Dá quanto? 145. Quando Abrão saiu de junto de seu pai, de junto da sua parentela, o pai dele ainda estava vivo. O pai de Abrão ainda estava vivo. O que é que isso quer dizer, irmão? A cultura da época dizia que quando o pai falecia, e até hoje também acontece isso, quando o pai morre, a herança do pai automaticamente passa para os filhos. Abraão era o herdeiro de tudo que Terá tinha. Abraão era o herdeiro de tudo que a família dele possuía. Mas Abraão escuta a voz de Deus e diz: Abraão, vem, porque eu tenho uma herança melhor para você. Abraão, vem, porque aquilo que eu tenho para você é melhor do que aquilo que seus pais estão dando para você. Irmão, Abraão não pensa duas vezes. Ele abandona a herança da família e vai em direção à herança que Deus tem para ele. Eu não sei o que é que você precisa abandonar. Eu não sei o que é que você precisa deixar para trás, aquilo que tem prendido você, segurado você, aí em direção da herança que Deus tem para a sua vida. Mas aquilo que tem prendido você, eu quero dizer para você nessa noite, assim como Abraão, deixa para lá, porque o que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior, é muito superior do que aquilo que estão deixando para você. Aleluia! Deus chama Abraão, vem. Sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu vou mostrar a você ainda. Só que acontece um problema, Abraão leva Ló com ele. O que Deus tinha para Abraão, Ló não podia participar. Porque Deus tinha algo com Abraão, foi o chamado do povo. Lembra que eu falei no começo? Em Gênesis, Deus chama o povo. Aqui é o chamado do povo de Deus. Deus escolhe Abraão e de Abraão ele faz uma grande descendência. Até hoje, isso toca em nós até hoje. Gálatas fala, Paulo fala em Gálatas que nós que somos da fé, que somos verdadeiros descendentes de Abraão. Aqueles que são da fé, que são verdadeiros descendentes de Abraão. Então Deus chama Abraão para um lugar onde ele iria indicar ainda. E o texto diz que Abraão prontamente foi na direção. Foi em direção àquilo que Deus projetou para a vida dele. O que é que Deus tem projetado para você esse ano? O que é que Deus tem planejado para você esse ano que você ainda não se moveu em direção a isso? Que você ainda não se mexeu em direção a isso? Deus está chamando você para um lugar, para uma terra, para um ambiente, para algo novo na sua vida. E você ainda não se moveu. Você ainda não tirou os pés do chão. Não perca tempo, vá na direção da promessa que Deus tem para você. Amém? Vamos pular aqui para Gênesis capítulo 13. Deixa eu segurar aqui. Gênesis capítulo 13. Irmãos, a Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, e Abraão prosperaram muito. Cresceram muito os seus rebanhos. De uma maneira tal que os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão não davam para ficar mais juntos. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão não tinham como permanecer mais unidos. Por quê? Era muita gente, era muita coisa. Então Abraão chega para Ló e diz: olha Ló, decide para onde você vai.
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora nós temos que nos separar. Então a Bíblia diz que Ló olha para as campinas do Jordão, olha para a planície do Jordão e vê que era um lugar bonito, um lugar fértil, irrigado. Ele disse: para mim o melhor lugar é aquele. Ele foi em direção àquele ali. Só que ele não sabia que Sodoma e Gomorra estava por ali. E mais adiante, lá em Gênesis capítulo 18, acontece aquela destruição de Sodoma e Gomorra que a gente conhece. Mas preste atenção, depois que eles se separaram, aí no versículo 14, coloca aí, Gênesis 13, 14. Veja o que a Bíblia diz. Então, depois que Ló foi embora, veja, então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem o lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus só mostra a terra para Abraão depois que Ló vai embora. Deus só mostra a promessa dele, a herança dele para Abraão depois que Ló vai embora de perto de Abraão. Irmãos, tem pessoas que às vezes vêm para a nossa vida. O pastor pregou aqui uma vez. Tem gente, irmão, de nós que também às vezes não está acrescentando mais, está nos atrapalhando. O que é que a gente tem que fazer? Subir de nível para perto de outras pessoas. Porque às vezes tem gente que está atrapalhando você de enxergar a promessa. Tem gente que está atrapalhando você de olhar para aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E eu não estou dizendo aqui para você se intrigar de pessoas, abandonar pessoas, mas enquanto você estiver perto de pessoas que não te deixam enxergar a herança, você não vai ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vai enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto Ló estava com Abraão, Deus não falou nada para ele. Deus só falou: eu vou te mandar para uma terra que eu vou ainda te mostrar a terra. Deus só mostrou a terra depois que Ló foi embora. Eu quero que você entenda isso. O que é que tem atrapalhado você? Não, irmão, não é que tem me atrapalhado, não é pessoas, é alguma coisa que tem me atrapalhado. Larga isso. Larga isso. É um vício que tem me atrapalhado. Larga esse vício para que Deus te mostre a promessa. O que é que tem atrapalhado você? O que é que tem tirado você do foco daquilo que Deus tem para você esse ano? Larga isso. Solta isso. Solta Ló. Diga para o seu irmão, solta Ló. Deixa Ló ir embora. Enquanto você segura Ló, Deus não vai falar com você. Enquanto você se agarrar com Ló, Deus não vai te mostrar a herança. Aleluia. Irmãos, o que Deus tem planejado para nós é muito grande, é muito valioso. Mas é preciso nós ouvirmos, nós enxergarmos aquilo que está planejado. Sabe, Ló observou as campinas do Jordão, era linda, bonita. Mas entenda algo, quando você está na vontade de Deus, não importa para onde Deus manda, você lá vai prosperar. É lá que Ele vai fazer você prosperar. Aleluia. É lá que Ele vai fazer você crescer. Sabe, eu costumo falar isso aqui. Onde era a igreja de João Batista? A igreja de João Batista era no Jordão, no deserto do Jordão. E foi lá que João Batista prosperou. Foi lá que a Bíblia diz que o povo saía da Judéia, de Jerusalém, de todas as regiões, e iam em direção a João Batista. Porque onde é que está? Onde é que está onde é que está o meu Deus? A vontade de Deus para nós, onde Deus mandar a gente ir lá, é o lugar que Ele quer que a gente fique. Não importa se seja no deserto, se seja nas campinas do Jordão, não importa onde seja. Se for Deus que mandou você caminhar, vá, caminhe. Tem uma frase que eu gosto de dizer: se Deus mandar você sentar, sente, não veja nem se tem cadeira atrás, porque Deus mandou você sentar. Se Deus mandar você andar, não olhe se tem chão, porque foi Ele quem mandou você andar. Sabe, é um ano da gente conquistar a herança.
Mas não se conquista a herança sem ouvir Deus. Não se conquista a herança sem ouvir a direção de Deus. Então aquilo que atrapalha você, você tem que tirar. Você tem que afastar da sua vida. O que é que tem tampado a sua visão? O que é que tem tampado a sua visão de ver a promessa de Deus, de ver a herança de Deus? Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz em Hebreus que Abraão, ele andava na terra, pisava na terra, mas ele entendia, ele compreendia que aquela terra não era o que Deus prometeu. Porque ele entendia que o que Deus prometeu para ele foi algo grandioso. Ele mesmo pisando na terra, ele esperava uma cidade, um edifício feito pelas mãos de Deus. E é esse o foco que nós temos que ter nele. O que foi que Deus prometeu para você? Imagine mais. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos. Amém? Então, tire. A minha palavra para você hoje é essa: tire Ló do seu caminho. Deixe Ló seguir a vida dele. Deixe Ló caminhar na vida dele. Deixe Ló fazer a vida dele. Mas não esqueça daquilo que Deus tem para você. O que é que tem tampado a sua visão? Você sabe. O que é que tem colocado... Como é o nome daquele negócio que a mulher bota para dormir? É tampão, né? Tampão mesmo, né? Tapa o olho. O que é que tem tampado o seu olho, irmão? O que é que tem tampado o seu olho, irmão? Tira isso hoje. Sabe, você... Às vezes eu estou em casa lá, eu estou lá no açaí onde eu vendo, e eu me sento assim na mesa. Aí na minha frente só tem uma janela, dá para ver assim, dá para ver o céu. Eu fico olhando pela janela, olhando para o céu. Aí eu fico sentado, eu digo: será que o Senhor me chamou para ficar somente aqui sentado, Jesus? Me mostre, eu vou tirar o Ló da minha vida. Mas o que Deus tem para nós é muito grande. Não limite o poder de Deus. Existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de se abraçar e o tempo de se afastar de abraço. Existe tempo para tudo. Deus quer te levar para um lugar maior. Deus quer nos levar para um nível maior. Esse é o ano da gente deixar Ló. Sem Ló não tem herança. Ou melhor, com Ló não tem herança. Só tem herança sem Ló. Deixa Ló viver a vida dele. Deixa o seu Ló, diga assim: o meu Ló vai viver a vida dele. Porque eu vou viver a herança de Deus. Aleluia. Não perca o foco. Não perca a direção. O ano é da herança. É ano de vivermos a herança de Deus para a nossa vida. É ano de vivermos a herança de Deus para a nossa vida. Deus já te chamou. Deus já te libertou. Deus quer te santificar. Deus quer que você persevere. E Deus quer que você viva a lei dele. Que você viva a palavra dele. Aleluia. Você pode dizer amém? Você pode dizer: eu recebo. Diga assim: foi pouco, mas eu recebo. Você pode ficar de pé? Eu percebi no meu espírito que chegou pessoas aqui angustiadas hoje. Chegou pessoas aqui hoje tristes, com problemas grandes. Com angústia na sua alma. A sua mente ainda está perturbada um pouquinho. E eu queria, antes de encerrar, eu queria chamar você que entrou aqui hoje, que está um pouquinho, está com uma mente, que você entrou aqui com a cabeça muito pensante hoje, perturbado.
Eu queria chamar você para vir aqui, eu queria somente fazer uma oração por você. Eu queria declarar a paz de Cristo sobre a sua vida. Ninguém é maior do que o Senhor. Aleluia. A nossa confiança está nele. Deus é a nossa paz. Deus é a nossa paz. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é o impossível que vocês estão atravessando, qual é o mar vermelho que vocês estão atravessando. Faraó vem atrás, vocês têm o mar na frente, vocês não sabem o que fazer, mas Deus tem a solução. Deus tem a solução. Amém? Queria que você fechasse seus olhos.